Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos ocorrerão. Isso porque os filhos de Eli mostrarão que não têm mesmo escrúpulo e até mesmo praticarão uma nova e grande crueldade contra Sâmela. Mas acontece que a mocinha e sua mãe ficarão com sangue nos olhos por causa de toda esta situação e resolverão dar a volta por cima. Para isso, elas tramarão um plano genial e colocarão a boca no trombone para desmascarar os crápulas. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, você gostaria que os filhos de Eli fossem desmascarados por suas maldades? Qual punição você gostaria que eles recebessem? Acham que eles devem ser presos ou devem receber algo muito pior? Além disso, acham que ele também deve ser punido por sempre passar a mão na cabeça dos criminosos? Gostariam que isto ocorresse? Sim ou não? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Hofni e Finéias finalmente serão pegos no pulo. Depois de cometer dezenas de maldades e falcatruas bem debaixo dos bigodes de seu pai, os malandros acabarão se dando muito mal graças à ajuda de Sâmela, que irá mostrar ao juiz de toda Israel que os filhos são os verdadeiros traíras, causando ainda mais desordem e muitos pecados graças às suas atitudes tenebrosas. A mocinha, que a esta altura já estará casada então, será responsável por desmascarar ambos juntamente com sua mãe. Mas acontece que o final deles ainda será muito mais trágico, pois Deus se desagradará totalmente de uma atitude deles e dará um castigo final. Tudo ocorrerá depois que Finéias abusar de Sâmela uma primeira vez. O maldoso sem escrúpulos não pensará duas vezes em abusar da mocinha. Ele se aproveitará de um momento em que ela estiver sozinha na casa de Eli. Mas acontece que essa violência voltará a acontecer, mesmo depois de Sâmela estar casada, e será cada vez mais frequente. Finéias, por sua vez, não se arrependerá em nenhum momento de seus atos. Pelo contrário, irá se vangloriar deles. Já Hofni continuará a ajudar o irmão em suas tramóias. O maldoso encobrirá o crápula com sua violência contra a família e a ajudará a desmoralizar a mulher perante de todos. Para piorar, os dois bandidos ainda continuarão a roubar o tabernáculo. Eles desviarão parte das ofertas e oferendas do local, pegando para si o melhor dos sacrifícios. Os dois dessa forma terão muitos animais. As pessoas passarão a desconfiar de ambos e logo as reclamações chegarão aos ouvidos de Eli. Mas o juiz será muito negligente e não ouvirá ninguém. Pelo contrário, continuará passando a mão na cabeça de seus herdeiros até que uma grande tragédia ocorra por conta da maldade deles. Mas quem ficará completamente de saco cheio dessa situação será Sâmela e sua mãe. Ela que estará sendo desrespeitada por todos e ainda sendo chamada de mentirosa após acusar eles, contando sobre as coisas que eles têm feito com ela, a jovem não aguentará mais as maldades dos filhos de Eli. Ela se enfurecerá de vez quando um dos filhos de Eli der um tapa em sua mãe. A mulher, que assim como Sâmela é uma serva da casa de Eli, acabará sendo agredida pelo maldoso Hofni quando tentar confrontá-lo. Isso porque, diante do que acontece em sua vida, Sâmela estará chorando em sua casa.
A mãe da mocinha então resolverá tirar satisfações com o Crápula e exigirá que ele fique longe de sua herdeira de uma vez por todas. Finéias, no entanto, não gostará de ouvir a mulher. Ele a humilhará muito e em seguida lhe dará um tapa, quando a progenitora de Sâmila continuar a bater boca com ele. O maldoso não terá o menor dos escrúpulos e assim machucará a pobre senhora. Ao ver a mulher no chão, ele ainda rirá da situação e fará com que ela seja humilhada mais uma vez. Após isso, o herdeiro de Eli irá embora. Sâmila então chegará e logo depois verá sua mãe aos prantos. Ela perguntará à mulher o que aconteceu. Ela, porém, não irá querer revelar, com medo de qual será a reação de sua herdeira e do marido de sua filha. Além disso, ela estará morta de vergonha, mas de nada a adiantará. Isso pois Sâmila pressionará a mulher e assim ela abrirá o bico. O marido de Sâmila então irá tirar satisfações com Finéias e seu irmão, mas ele acabará sendo eliminado pelos maldosos. O homem desaparecerá completamente do dia para a noite e Sâmila ficará com o coração apertado. A jovem, porém, acabará sabendo que foram os filhos de Eli que fizeram isso com o seu amado. Com isso, ela se juntará à sua mãe para desmascarar os bandidos de uma vez por todas. A jovem, ao saber de tudo, irá correr contar para o pai dos homens, mas ao se lembrar que ele vive passando a mão na cabeça de seus filhos, ela se tocará de que nada adiantará. Sendo assim, ela bolará um plano para que os maldosos sejam pegos com a boca na botija. A mulher passará a vigiá-los e logo descobrirá o dia exato que eles marcam para que possam roubar o tabernáculo, pois pelo menos isso ela irá querer mostrar a Eli. Ela acabará descobrindo o dia que eles levam os alimentos e as oferendas do tabernáculo, pois eles roubam em grande quantidade e assim terão ajuda de outras pessoas até mesmo para fazer isso. A jovem então enviará um bilhete a Eli de forma anônima, juntamente com sua mãe, dizendo que ele deve ir até o tabernáculo, pois um de seus filhos não está nada bem. A mocinha assim só ficará espreita vendo o circo pegar fogo, pois quando ele chegar ao tabernáculo, ele verá uma movimentação estranha e logo perceberá o que os seus filhos estão aproveitando. Mas neste momento, Sâmila aparecerá para provocar ainda mais a situação. Ele, por sua vez, continuará escondido. Ao ver a presença de Sâmila, o homem então tentará ficar o máximo de tempo possível para ouvir a conversa dos três, pois ele também acreditará que Sâmila está no esquema. Mas o que ele ouvirá será totalmente o contrário. Isso porque ele ouvirá uma confissão de seus próprios filhos que eles eliminaram o marido da serva. O juiz ficará de boca aberta diante da situação. Ele ficará tão incrédulo e tão atordoado que ele acabará saindo correndo dali o mais rápido possível. Mas acontece que Sâmila não terá enviado apenas um bilhete a Eli, mas ela também acabará contando tudo e confessando ao profeta Samuel, entre outros importantes personagens do local. E assim, a cidade inteira descobrirá sobre as tramóias dos crápulas, e em praça pública as pessoas os desmascararão. Porém, ele continuará sendo negligente em relação aos seus filhos, e mesmo depois de serem desmascarados, o homem continuará tentando tapar o sol com a peneira. Mas será neste mesmo momento em que o Senhor se enfurecerá e fará com que eles tenham o que merecem. Sâmila já terá feito muito ao desmascarar os bandidos, e ninguém mais confiará neles, mesmo Eli fazendo de tudo para passar um pano para seus herdeiros. Eli, porém, não se aguentará diante de tantos comentários, e mesmo não querendo enxergar o que está diante dele, ele confrontará os seus filhos, que mais uma vez negarão. O homem então terá uma discussão terrível. Ele não aguentará a emoção e acabará infartando na frente de seus filhos. Ele então acabará assim falecendo.
Os rapazes entrarão em grande desespero, mas as coisas piorarão ainda mais para eles, já que eles receberão uma grande punição do Senhor e falecerão também, assim como Samuel previu, após o Senhor ter lhe dito o que aconteceria com a casa de Eli. Isso pois o Senhor anteriormente terá dito ao profeta que todos iriam perecer por conta de seus grandes pecados. Sâmela e sua mãe assim finalmente se verão livres dos maldosos. Após tudo isso, uma grande reviravolta ocorrerá, já que um novo juiz da cidade será ninguém menos e ninguém mais do que o próprio Samuel. Samuel será um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele também será o último e mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente será uma das figuras mais notáveis de toda a história. A história de Samuel revela que ele era considerado, e é considerado até hoje, a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu a revelação divina acerca da tal destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem, já que Eli não acreditava nele. Mas enquanto Samuel crescia, ele tornava-se também evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Mas após um intervalo de tempo, após todos estes acontecimentos, Samuel aparecerá na Bíblia conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo qualquer tipo de idolatria. Ele também foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus após terem perdido a Arca da Aliança. Depois, ele também acabou fazendo um novo lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor, fazendo assim com que os israelitas voltassem às crenças de Deus mais uma vez. Este marco memorial de Samuel, ele acabou chamando de Ebenezer. Na Bíblia, também é destacado a conduta reprovável dos filhos de Samuel, assim como os filhos de Eli. Isso porque os herdeiros do profeta não seguiram o exemplo do pai e abraçaram o pecado. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Diante desse cenário e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, depois de fazer o povo de Israel se erguer mais uma vez, as pessoas então começaram a pedir uma nova alternativa. Essa alternativa era então a tão sonhada monarquia. Deus, até este momento, já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar e mais uma vez tomaram as próprias decisões. Eles então buscaram um rei para si com a motivação errada, conforme suas próprias ambições e sem se atentar à lei do Senhor. Essa atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel, que era um excelente líder, ao contrário de seus filhos. O Senhor, então, vendo a revolta do povo e o clamor de Samuel, decidiu autorizar o profeta a atender o pedido dos hebreus. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo que Deus exigiu. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel, graças a Samuel. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? Gostaram que Sâmela e sua mãe ajudaram a desmascarar os filhos de Eli?
Gostaram do final dos Crápulas? Acham que foi justo também o que ele passou? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bobástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.